buscando nesse dia. Vamos nos encontrar com o Senhor agora, que está nosso coração. Eu gostaria de ler um versículo que está em Isaías 55:6, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Essa semana eu estive lendo a história de Jacó, e Jacó teve alguns encontros com Deus, algumas visitações, e em cada momento que ele se encontrava com Jacó, ele batizava o local. E um dos lugares que me marcou foi aquele local que ele chamou de Betel. Eu sei que aqui a nossa igreja a gente já tem um nome, né? Fonte de unção e vida. Mas eu gostaria de desafiar você a nomear esse lugar como um encontro com o Senhor. Todo domingo, quando você vem para cá, você fala: eu vou encontrar o meu Deus. E nomeie, dê um nome a esse lugar. Esse é o dia de eu ir naquele, como Jacó nomeou, como Betel, aquele lugar que ele teve um encontro com Deus, para que possa ser um lugar que você encontre a Deus e que você vai dar um nome para esse lugar, para que seja um memorial toda semana para nós começarmos nossa semana. Amém? Então, guardem esse versículo de Isaías 55:6, que por enquanto nós temos acesso livre à presença do Pai. E isso é muito bom. Quantos estão felizes de estar nessa noite, nesse lugar? Amém? Então abra o seu coração, tá? O papai está aqui, ele quer falar contigo. Amém? Ouve a ele. Sabe com uma palavra dele de amor. Ele está aqui pronto para te ouvir. Amamos Jesus. Te amamos. Te amamos. Te amo. Tua graça me faz.
Não pode falar. Ele está aqui. Seu rosto enche
e quem estava lá orando não tinha. E eu fiquei perguntando, Senhor, o que o Senhor quer mostrar? E o Senhor quer dizer a alguém nessa noite: o tempo é dele, o que ele vai fazer é com ele e do jeito dele. Amém? Se é para alguém, você compartilhe comigo, tá bom? Amém? Precisamos começar a ter liberdade para compartilhar tudo que o Senhor ministra no nosso coração. E se, sabe, essa canção, já ajudando, já pegando gancho, essa canção, ela é profética. Ela está dizendo para mim e para você: as próximas gerações vão servir ao Senhor. Porque a bênção do Senhor está sendo derramada. Amém? Eu queria que você agora juntasse a tua família. Se você está sozinho, junta com a família do lado. Vamos orar e vamos dizer ao Senhor: Senhor, cumpra a tua promessa. Cumpra a tua promessa na minha vida. Cumpra a tua promessa. Alguém ali, por favor, tenha
Antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa acerca da ministração de hoje, eu quero ponderar duas coisas bem essenciais, entre as quais a segunda tem maior relevância. Quero dizer que, pena que algumas pessoas não vieram da festividade ontem, eu acho que estão festando até agora. Mas ontem foi um tempo muito especial, uma tarde, uma noite muito especial, onde nós vimos muitas pessoas se alegrando, famílias se alegrando. Quantos ficaram felizes com o que aconteceu? Só aqueles que ficaram felizes de um amém bem forte. Queridos, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz. Porém, tem uma coisa. Tem um ditado antigo que diz que roupa suja se lava em casa. Quantos já ouviram falar nesse ditado? Quando se acha em casa nesse lugar? Eu estou muito em casa aqui. E eu me acho como família. Eu me acho dentro da tua casa. Ainda que alguns eu não tenha visitado ainda, alguns quem sabe novos, outros até já há mais tempo, mas ainda não fui na sua casa. Mas eu me sinto bem parte da sua família. Por isso eu me sinto bem em expressar o que eu quero falar nesse momento. Queridos, ontem foi um dia assim, deveras maravilhoso e deveras triste para mim. Demorei para pegar no sono, porque ontem eu cometi um pecado. Nós estávamos com algumas pessoas lá na comunhão e eu fui indelicado com alguém. Aliás, indelicado não. Eu fui grosseiro. Eu fui agressivo. Ah, mas você foi provocado? Não importa, eu errei. Eu sou uma das pessoas que abominam qualquer tipo de palavrão. E o meu pecado foi eu ter liberado um palavrão contra alguém que eu tanto amo. A pessoa nem se ofendeu, nem fez mal, mas fez muito mal para mim. Eu quero chamar aqui à frente o João, o Jode, por gentileza. Eu quero chamar aqui à frente o Ademir. Pena que o Cleber não está aqui, o Alceni. Por gentileza, gente. Quero chamar o Luano para representar o Cleber. E o Paulão, que foi quem eu ofendi. Ele me ama tanto que ele chegou a mandar uma mensagem para mim, que eu comentei com ele: Paulão, eu estou com o coração em pedaços. Aí ele falou: pastor, isso mostra que você é humano. Você não tem falibilidade papal. E ele demonstrou o seu amor e o seu carinho por mim. Mas eu quero primeiro pedir perdão para vocês. Falando por aquilo que eu falei, eu não tenho, não é do meu hábito, não é do meu feitio. Aliás, nem porque eu sou pastor, porque eu sou uma pessoa decente e só um indecente libera a palavra. E eu sei que com isso eu caio no conceito de um Jote, de um Alceni, de um Adelir que estava lá, que aliás até com o Adelir dei mais uma estocada nele, uma brincadeira, e com o Cleber, que é uma pessoa que convive com a gente há muitos anos, e com esse abençoado que estava lá. Eu estou pedindo perdão para vocês. E eu estou pedindo perdão para a igreja. A igreja me perdoa.
Eu quero que um deles ore por mim, declarando esse perdão e representando a igreja. Porque, amados, eu não tenho esse direito. Quero dizer para vocês, eu não tenho esse direito. Eu quero dizer que, da minha vontade, isso nunca mais vai acontecer. A minha esposa aqui é prova. Eu nunca usei uma palavra ou um palavrão contra ela e contra ninguém próximo de nós, e nem sozinho eu faço isso. Eu não sei o que aconteceu, mas não convém explicação. Convém dizer que eu peguei, e eu quero perdão de vocês. Amém, irmãos? Quem vai orar para mim? Achei que o Negrão ia estar aqui, o Negrão gosta muito de orar. Quem que vai orar aqui para mim? Se você puder, nesse ato de estender as mãos para cá e dizer: eu perdoo o pastor, para que ele não seja mais um boca suja, para que ele tenha uma boca para liberar só as coisas dos céus. Amém, queridos? Paizinho querido, nós exaltamos o teu nome porque a tua palavra é viva e eficaz e faz diferença na vida das pessoas. Ao Espírito Santo que sonda os nossos corações e sabe o que se passa dentro de nós. Nesse tempo que ocorreu ontem, Deus Pai, nós sabemos o que o Senhor tem preparado, Pai, para nós como igreja, nesse momento aqui, não só no perdão do pastor, mas nas nossas vidas como igreja, também aprendendo a colocar diante do Senhor, reconhecer que somos pequenos e dependemos do Senhor, porque o Senhor é que cuida de nós, Pai. E nessa noite, nessa atitude, Senhor, do pastor Valdir, perante toda a igreja, Pai, simplesmente uma palavra que ele lançou ontem, ele sentiu no coração dele, Senhor Deus Pai, como uma flecha, Senhor, onde o Espírito Santo indagou ele, colocou ele diante do Senhor, para ele reconhecer, Pai, quem ele é, Pai, e quão falho nós somos. Nós queremos, como igreja, Pai, representando aqui a todos, Pai, aqui diante do Senhor, dizendo ao pastor: nós perdoamos ele, porque não temos como negar o perdão, porque o Senhor lá na cruz do Senhor, Pai, em Cristo Jesus nos perdoou, ainda nós sendo pecadores, Pai, inimigos do Senhor, nós temos que liberar, Pai, no céu, ligar nos céus, Pai, essa aliança, Pai, ligar no céu que o Senhor tem colocado no coração do pastor e conduzir nós como ovelhas, Pai. Em nome de Jesus, desligamos, Senhor Deus, todo o sentimento do coração do Paulão, do coração de cada um de nós que vamos lá, em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor Deus, dos nossos corações, Senhor, qualquer pensamento ou intenção, Pai, errada. E oramos, Deus, pelo sangue de Jesus cumprido nessa situação. E que o nosso pastor se sinta amado, se sinta, Senhor, honrado. Não é por atitudes, Pai, que aconteça que ele vai perder, Senhor Deus, Pai, o que o Senhor tem um propósito na vida dele. Mas antes, Senhor Deus, nesse chegar dele ao Senhor, Pai, ele vai crescer muito mais, Senhor, como uma árvore plantada ao ribeiro. O Senhor vai fazer dar muito mais frutos por causa dessa atitude e vai fazer, Senhor Deus, o seu nome ser reconhecido entre as nações, porque o Senhor é exaltado, o Senhor é digno, Pai. E nós queremos declarar, Pai, nesse momento, liberado o perdão, liberado nos céus o perdão sobre o nosso pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabia que você me ama, cara. Sabia que você me falou uma coisa. Eu falei para ele que eu amo ele.
gente pode sentir um dedo em risco do inimigo sobre as nossas vidas, nos acusando. Para mim é morte isso. Então, glória a Deus, porque vocês me amam. Glória a Deus. Eu sei que aquilo que eu comentei com o Paulão já estava tudo bem, e foi no momento e a gente continuou, mas eu não sabia onde enfiar a cara e fiquei disfarçando. Mas o Senhor já tinha proposto no meu coração: você tem que pedir perdão para a igreja. Você não tem esse direito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, ou só acompanhe comigo também a leitura de Salmos 25. Aliás, tudo que eu vou falar hoje tem a ver até com esse quadro onde o inimigo não quer que as coisas aconteçam na minha vida e na vida da igreja. Uma situação assim completamente fora de propósito, fora de tempo, contra toda a minha caminhada, porque realmente ele não quer que as coisas aconteçam na minha vida, mas ele já é um derrotado na minha e na sua vida. A palavra do Senhor diz assim: ao homem que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aí ele continua dizendo: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Nesse momento que nós entregamos dízimos e ofertas ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós somos tementes a Ti. Nós fazemos parte desse quadro dos prósperos do Senhor, daqueles que esperam em Ti, porque a Bíblia continua dizendo que a intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E a aliança fala de compromisso, fala de pacto, fala de uma unidade, de uma união, fala de um amor intenso. Amém, queridos? Tome na sua mão a sua oferta. Pai, nós queremos Te louvar mais uma vez pela Tua imensa graça repousada sobre nós, no tocante a ser o nosso sustento, a ser o nosso provedor. Quem nos abençoa, Pai, assim como essas crianças que estão aqui à frente, o Senhor tem nos feito prosperar por todos os lados. Nada vai render aquilo que o Senhor tem preparado para derramar sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Qual seja o seu lugar, queridos, e trazer aqui a bênção que derrame para mim, gerações da família, e meus filhos, e os filhos, e os meus filhos, e a bênção que derrame para mim, gerações da família, e meus filhos, e os filhos, e os filhos, e a bênção se derrame para mim, gerações da família, e meus filhos, e os filhos, e os filhos. Amém. Glória a Deus. Quero que o Dudu projete aquela imagem da criança que nasceu ontem, enquanto eu quero chamar as criancinhas para vir aqui à frente. Esse casal, toda a igreja conhece. Eles não faltam ao culto. Eles levam meia hora para chegar até aqui. Eles moram para lá lá perto de São Brás. São Brás, né, que chama? Acho que é São Brás. São Roque. Bom, é um desses são aí. Vai conseguir, Dudu. Nós estamos com um probleminha no nosso computador. Já há alguns dias, não é culpa do Dudu, deixa eu esclarecer. Ele me deu uma carçada essa semana.
fui lá falar um pouco sobre algumas coisas e ele disse: pastor, não tem como nós sermos rápidos com um computador lento. Então ele sofre porque dá uns pane, mas semana que vem isso vai estar resolvido, porque eu vou trazer o meu computador para ele usar até que nós consigamos adquirir ou encomendar um para resolver toda essa situação. Veja que ele ainda está manipulando lá para conseguir. Cadê as criancinhas que eu chamei para vir aqui à frente? Venham, queridos. Eu quero que vocês vejam também a foto. Se o computador ali, ó. Kleber, Júlia. Então nasceu a Antonella. Acho que foi hoje, né, bem? Nasceu hoje a Antonella. Então o Cleverson e a Kelly estão assim muito felizes e nós estamos tremendamente felizes com eles. E assim, é uma graça toda especial, uma família que nós temos acompanhado, que o Kleber tem acompanhado, e veio essa alegria para nós. Então eu queria repartir com a igreja, mas estamos com essas dificuldades, mas eu vou colocar no grupo da igreja. Estendo suas mãos para cá, vamos orar por esses abençoados. Obrigado, Pai, porque cada um desses queridos são amados do Senhor, são fortalecidos do Senhor, e nós queremos clamar mais uma vez que o Senhor encha elas com a Tua graça, tudo que elas têm ouvido e visto nesse lugar, Pai, se torne como marca na vida delas, Senhor. Se torne, Pai, como um referencial, Pai. Se torne, meu Deus, Pai, como algo que perdure para toda a vida, Senhor. Que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode deixar, Dudu, eu vou colocar no grupo da igreja e aí eu faço alguns comentários. Pode ser as luzes, então, eu só pedi por causa dessa imagem. A igreja é tão linda daqui, eu me sinto mais aliviado, sinto que as escamas que atrapalham o coração. Se você for mais aqui à frente, Gabriel, fica à vontade. Então, o Gabriel é o nosso cinegrafista, hoje recém-contratado, porque o outro está viajando. Nós temos visitantes aqui entre nós. Vocês é a primeira vez que estão aqui? Fiquem em pé para a igreja conhecer vocês, amados. Um aplauso ao Senhor por nós. Nós temos o João também aqui, que antes de vir para a igreja ele foi na festa. Fica em pé, João, para a igreja conhecer você. Glória a Deus. Amém. Aqui no meio, nós todos são conhecidos, nós temos aí o Elcio e a Zulema, né? Direto de Cascavel. Fiquem em pé, os amadinhos lá. Eu pedi para a mãe deles não deixar eles ficarem correndo aí nos corredores. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar, nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu estava, dentre essas coisas que têm acontecido comigo, não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, mas durante uns 15 dias ou 20 dias atrás, nós temos passado por algumas dificuldades, tanto eu como a Elenice, né? Um tem escorado no outro, o outro no um, e temos dito, sede forte, né? E temos nos ajudado. E aí, nesse ínterim, eu estava orando ao Senhor: Senhor, eu quero repartir. Faz parte do processo, apóstolo. Eu quero repartir com a igreja esse sentimento, isso que o Senhor trouxe um dia, até inclusive, e inquirir para que a Bel e o Silvio não viajassem, para eles estarem na comunhão, mas também estarem nesse momento. E então, assim, o Senhor me levou no livro de Jonas. Você, quem sabe, já ouviu essa passagem, já ministraram no seu coração. Mas eu quero discorrer um pouco hoje no capítulo 1, aliás, todo o capítulo 1 de Jonas. Isso. Eu vou lendo aqui enquanto. Aliás, eu vou ler ali para nós lermos juntos, né? Então a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Diga, fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode falar comigo? Diga, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Próximo. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado nesse sono? Levanta-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de onde ou de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançarem a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, olha só, eles já estavam clamando ao Deus verdadeiro. Para quem estava clamando outros deuses? Já disseram. Então clamaram ao Senhor: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É até aí, né? É até aí. Queridos, às vezes quando nós fazemos alguns propósitos, quando nós intentamos algumas coisas, especialmente no nível espiritual, mas isso em todas as áreas. Eu quero dizer assim, de forma pessoal, mas também como igreja. Sempre alguma coisa se levanta. E eu vinha conversando, aliás, estava conversando esses dias com a Denise a respeito disso. Nós estamos assim numa pegada diferenciada como igreja. Estamos sentindo o carinho do Pai nos envolvendo. Estamos sendo desafiados para discipular, cuidar uns aos outros. Temos esse desafio que eu quero já palpar para vocês. A partir de segunda-feira até na quinta-feira, chamada Quinta Santa, ou seja, quase 2 semanas, nós vamos entrar em consagração. Vamos entrar em jejum e oração. Essa semana, a quarta-feira, vai ser normal aqui. Nós vamos nos encontrar nesse lugar da mesma forma como fazemos todas as quartas-feiras. Mas a partir de segunda-feira, cada um na sua condição. Eu ainda vou falar algumas coisas sobre isso.
ainda tomando alguns medicamentos, eu vou ter que dar um jeito de fazer a minha consagração. Mas aquele que pode fazer uma refeição só por dia, ou seja, começar já se consagrando ao Senhor. Porque, queridos, nós estamos num tempo onde, quando queremos alinhar algumas coisas, quando queremos chegar em algum lugar em Deus, o inimigo sempre vai se levantar. E isso é sinal de que nós estamos fazendo a coisa certa. Eu fico bem confortável porque eu sei que é um sinal de Deus, vocês estão fazendo a coisa certa. E aí toda essa programação que nós tivemos ontem também é algo, você pode ter certeza que o inimigo não se agrada. Ele não quer ver a igreja em unidade. Ele não quer ver uma igreja sarada. Ele não quer ver uma igreja completamente andando em amor. O inimigo sempre vai fazer alguma coisa tentando nos impedir. Daí, quando ele não consegue nada disso, então ele intenta contra o nosso físico. Ele intenta contra o nosso emocional. Ontem algumas pessoas estiveram viajando, certo? Outras disseram, pastor, não vamos conseguir porque me dói todo o corpo, nós não estamos bem, entre um dos que nos avisaram. Então nós entendemos que todas essas coisas têm a ver com sinais do inimigo tentando nos tirar do foco. Essa é a verdade. Cada rusguinha, cada situação, cada embaraço, cada mal-estar, cada milindre, situação como essa de ontem, tentando nos tirar do foco. E aí nós temos que compreender assim: tem coisas que eu não consigo me resolver. Tem situações na área física e emocional que eu preciso entregar nas mãos do Senhor. Se eu sair do foco, eu vou entregar toda essa minha luta no lugar errado. Então eu preciso estar plenamente concentrado. Então na semana retrasada, eu até comentei aqui, ministrei no sufoco. Daí na semana seguinte, a Simone veio trazer aquela palavra sobre a mesa. Mas naqueles dias eu passei, eu e Eunice, mas mais eu, um perrengue inesperado no meu físico, onde eu sentia febre, dores de cabeça, dor em todo o corpo, dor na garganta e debaixo de medicação. E aí as coisas não melhoravam. Então a Eunice, toda cheia de fé, ela disse assim para mim: eu te ordeno que você vá novamente à procura do médico para ele te atender. Mas eu, com toda a minha coragem, queridos, com medo de ser internado, não fui. Resisti à esposa, à irmã Eunice, até na terça-feira. Mas em terça-feira eu não aguentei. Então daí eu acessei o médico, contei para ele, relatei o meu histórico. Aí ele falou: venha correndo aqui para o consultório porque eu preciso te ver. Então ela tinha razão. Então, chegando lá, graças a Deus, não precisei ficar internado, mas ele dobrou a medicação. O que era para ser 10 dias, ele falou: você vai precisar pelo menos 20 dias. Então, o 20º dia vai até o final dessa semana ainda, e com a graça de Deus todas as coisas vão se resolver. Escute o que eu vou te dizer. Eu nunca fui, graças a Deus, aliás, até antes de me converter, mas depois que eu me converti, eu entendi no Espírito. Eu nunca fui de indagar ao Senhor sobre as intercorrências, sobre as circunstâncias contrárias, sobre as coisas que acontecem comigo e ao meu redor, com pessoas amadas junto que eu convivo. Eu nunca fui de indagar ao Senhor por que dessas coisas. Mas por outro lado, eu sempre procurei saber de onde essas coisas estão vindo, se são de âmbito espiritual, se são de âmbito natural, até para eu dar uma assistência sobre mim e sobre as pessoas que estão à minha volta. Mas indagar a Deus, queridos, é uma coisa que eu aprendi, e eu quero sugerir que você também tenha isso como uma verdade na sua vida. Eu não estou vendo o Silvio, está onde o Silvio está lá?
É que o Silvio também estava meio mal ontem, né? Foi carregado da comunhão, não aguentou muito tempo, saiu mais cedo, até achei que eu tivesse ido para casa. Então, eu queria dizer, nesse período, nessas noites mal dormidas, e isso eu quero repartir com a igreja, eu tive muitos sonhos. Mas como eu costumo dizer para o Flavinho, sonhos são sonhos. A Bíblia diz que você tem sonhos como sonhos. E alguns sonhos meio doidos, meio loucos, porque a febre ainda colabora para isso. Mas entre todos esses sonhos, eu tive comentei só com a Eunice, que claramente profético, eminentemente profético. A minha conversão se deu num sonho, já falei isso algumas vezes aqui. E até temo, já comentei também, porque a Bíblia diz que o Senhor derramaria do seu espírito, seus jovens teriam visões e sonhariam os velhos. Só que eu sonho desde da minha conversão, então eu tinha 29 anos, 28 para 29 anos, primeiro ano depois que eu casei. Mas o que eu quero dizer assim, que nesse sonho, assim, eu estava sentado mais ou menos ali no ensaio dele, e o louvor estava acontecendo, eu estava aqui, sabe, você sentindo como o dia de hoje. Eu estava nesse lugar e o louvor estava acontecendo. Naquele dia, alguém dentre nós, novo, pela primeira vez ia pregar. Eu acho que até porque a Simone, a primeira vez que ela pregou, semana passada, talvez seja esse quadro que envolveu todo a linha de pensamento, ou que eu estava sonhando, que compunha tudo que se passava aquela noite. E alguém novo ia pregar então naquele domingo. E quando o louvor estava assim terminando, esperando o sinal para eu vir aqui e fazer esse meio campo, assim, aí ele novamente me aborda e disse: bem, calma, não suba ainda, porque alguém precisa falar dos dízimos e ofertas. E eu falei: é verdade, mas nós estamos com o tempo já bem avançado. Então eu fui até essa pessoa e comecei a conversar com ela, assim no sentido de dizer para ela, né, que fosse assim um pouco mais sucinta, que não pregasse, e que enquanto eu falava com ela, alguém subiu aqui, pegou o microfone, abriu a Bíblia e começou a pregar. E os meus ouvidos sabia quem era. Mas eu não olhei, porque eu estava conversando e abriu a palavra e começou a mandar bala. E alguém improvável que tomou uma atitude dessa, pelo menos na minha visão. Mas aí, queridos, enquanto eu processava na minha mente, meu Deus, como que eu vou fazer para falar uma pessoa que preparou toda a palavra e queria ministrar pela primeira vez, como que eu vou administrar essa frustração no coração dela? Alguém que de repente desejou esse tempo de repartir uma palavra com a igreja, toda preparada, mas alguém vem aqui e pega o microfone e começa a ministrar. E eu quero dizer para vocês, aqui reside a visão profética. Quem vocês acham, atenção, profetas de plantão, quem é o improvável que subiria aqui, pegaria o microfone e com toda a eloquência e cheio do Espírito Santo começou a pregar? Não, Flavinho é fácil. Quem vocês acham? Dou-lhe uma? Ô Silvio Santos. O Silvio. O Silvio, velho. Tá ligado, Silvio? Se eu você viria, pegaria o microfone, viria aqui, mandaria bala, começaria a pregar? Não é assim, eu já falou assim, já fiz assim. Por quê? Porque o Silvio é uma pessoa mais reservada. O Silvio até para pegar no microfone a gente tem que segurar junto para ele falar, não, ele se expressa bem, estou exagerando. Mas ele é mais reservado. Algumas pessoas vivem dizendo: pastor, olha, eu tenho uma palavra tal. Enquanto nós estávamos aqui, a Eunice subiu para ministrar, para repartir aquela palavra, e falou do tempo. O Luiz comentou que enquanto nós estávamos orando,
ele estava procurando, porque o Espírito ministrou no coração dele sobre a plenitude do tempo. E ele foi até Gálatas, né? E falou, e Deus falou no coração dele a respeito disso. Aí eu comentei, eu só não pedi para você ir lá falar isso, porque eu não sei o que ele disse, vai fazer, e eu não quero confusão lá em casa, já chega todas as coisas que a gente está passando nesses dias. Mas agora deixa eu falar para vocês onde está a visão profética. Quando eu olho para o Silvio, escute isso, Silvio, ele não falou nada. O olhar dele transmitiu tudo o que o Espírito queria falar comigo. Olha, me arrepia quando eu falo isso. Tem poucos pelos, mas eu estou totalmente em pé. E nessa visão, foi como... Você sabe o que é telepatia, né? É como um pensamento falando com outro pensamento. Mais ou menos nesse estilo que nós entendemos. Foi uma espiritopatia, se é que dá para nós falarmos dessa forma. E a palavra foi a seguinte: ele disse, pastor, olhando os olhos dele transmitindo para o meu, sem falar nada, pastor, esta enfermidade é para você ser curado. A princípio é uma redundância, enfermidade para você ser curado. Mas à medida que esse olhar foi se cruzando, o Senhor foi falando, dizendo, esta enfermidade na sua vida tem um propósito: te conduzir para um tempo de cura espiritual. Veja como o inimigo ontem, ele já não queria que isso acontecesse. Ontem ele já se atravessou na minha vida de uma forma que é completamente anormal. E aquela mensagem continua dizendo, eu inclusive escrevi, eu já vou contar para vocês quando eu escrevi, ele quer marcar um novo tempo no teu ministério e na vida da igreja. Amém. Queridos, isso era umas 4:30, perto se aproximando para as 5 horas, não preciso lhes dizer que eu não dormi mais. Mas não é porque eu não dormi, porque perdi o sono, eu fiquei chocado com essa visão. Eu fiquei chocado com essa visitação de Deus na minha vida. Então, novamente passou um filme na minha mente como uma revisão de como eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu estou deixando de fazer. E aí o Senhor diz, ei, essa palavra não é só para você, essa palavra é uma palavra para a igreja. Por quê? Porque o Senhor quer que cada um de nós nos permitamos fazer uma revisão de como nós estamos situados em Deus. Entende, amados? Esse é o caminho do Senhor. Fazer uma revisão, e para alguns é uma revisão pesada. Para alguns demanda de fazer um esforço muito grande para sair daquela linha onde se encontra preso, para que a cura espiritual não aconteça. Para outros de uma forma assim mais leve. Mas o fato é que o Senhor quer que cada um de nós façamos uma revisão acerca das coisas que estão impedindo de nós caminharmos para um tempo de cura espiritual, de restauração completa nas nossas vidas. Eu entendi assim, se o Senhor está requerendo de mim, Ele começa por aquele que é um líder, para que se estenda sobre toda a igreja. Você recebe sobre a sua vida, queridos? Amém. Deixa eu trazer para você por que nós estamos compondo isso com essa palavra de Jonas. Porque Deus tinha um comando para Jonas. Deus tem um comando sobre a sua vida? Diga Deus. Diga, tem um comando sobre a minha vida. Agora vejam bem o que aconteceu. Deus tinha um comando sobre a vida de Jonas. Mas Jonas, em vez de cumprir esse comando, essa ordem, ou de obedecer, a Bíblia diz que Deus aponta ele para um lugar, ele vai no lugar contrário, e naquele lugar, ele compra passagem para se ausentar de Deus,
para fugir de Deus. Então, queridos, o Senhor falou assim para mim: tem áreas das nossas vidas, situações das nossas vidas, que Ele diz assim: eu tenho um rumo para um conserto. Na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento matrimonial, com os filhos, entre irmãos, eu tenho um rumo para você. Mas muitos fazem como Jonas. Ao invés de correr para o conserto, ao invés de correr para a bênção, ao invés de correr para a presença do Senhor, tomam atitudes a ponto de dizer: não, eu sei o que faço. Espera aí, Deus, você criou todas as coisas, está tudo bem e tal, mas o meu sentimento é mais forte, a minha razão é mais forte, eu tenho a minha vontade, eu sei como eu preciso deliberar sobre a minha vida, então eu tomo um rumo diferente, eu pago o preço. Já ouviu falar aquele que diz assim, até nós ouvimos ditado ontem, em termos de brincadeira: eu dou um boi para não entrar numa encrenca, mas numa boiada para não sair. Negativo. Pega o boi e faz um churrasco, chama os irmãos, mas não faça nada disso. Não compre a passagem, não queira dar uma de si para fugir da presença do Senhor. Então, o que me chama a atenção é que a igreja, queridos, é uma embarcação. As nossas vidas se torna uma embarcação que tem que caminhar para o Senhor. É um cruzeiro que não pode ser tipo Titanic, que vai dar na ponta de um iceberg. É um cruzeiro que tem que levar na constelação dos céus. Mas, segundo a palavra aqui, aquela viagem tinha tudo para ser uma viagem sossegada. Tinha tudo para ser uma viagem especial. Mas, infelizmente, ali, naquele lugar, tinha um desobediente. Naquele lugar tinha um rebelde. Naquele lugar tinha um coração duro. Naquele lugar tinha uma pessoa que fugia da presença do Senhor, que não queria ser tratado nas suas dificuldades, nas coisas que o Senhor queria derramar sobre ele, onde o Senhor queria abrir o sol da justiça sobre ele. Naquele lugar tinha alguém dessa forma. Em todo lugar onde tem um rebelde, em todo lugar onde tem um desobediente, uma tempestade vai se armar. Sempre uma tempestade de desgraça vai vir sobre aquela família, vai vir às vezes sobre a igreja, vem sobre a cidade e vem sobre a nação. E a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou. Agora vejam bem, deveria ter um caso ou uma situação só com o rebelde. Mas a grande tempestade, ela acabou pondo em risco toda a tripulação daquele lugar. Agora imagine se eu não conserto o meu coração com o Senhor, eu coloco todos vocês em risco. Se eu não estou afinado, se eu não estou em transparência, se o meu coração está amargurado com alguém, eu não estou bem com alguém, eu coloco em risco a minha casa, eu coloco em risco todos que estão à minha volta. E aí a Bíblia diz que, para que tentasse aliviar a carga, eles começaram a jogar seus mantimentos fora, começaram a jogar seus pertences fora. E isso fala de uma ação do inimigo de tal forma que quando nós não acertamos as nossas vidas no sentido de que tudo tem que ter uma viagem serena, guardada ao Senhor, nós acabamos jogando o que temos de valor, nós acabamos desperdiçando os nossos bens, nós acabamos perdendo aquilo que ganhamos com o suor do nosso trabalho. A falência começa a visitar quando nós não acertamos as nossas vidas. A enfermidade, eu não estou dizendo que toda enfermidade é uma desgraça que o diabo achou uma brecha e resolveu atacar, mas eu quero dizer assim, queridos, que muitas vezes uma enfermidadezinha, uma situaçãozinha qualquer, coloca a casa a pique, coloca o barco a pique.
Eu estava comentando com uma pessoa essa semana, até não veio no culto hoje, pedi para que ela viesse, e ela estava montando um quadro na casa dela, dizendo que de longa data ele vive uma tribulação dentro de casa. E aí eu estava comentando com ele que ele tinha que se apegar ao Senhor, ele tinha que ir rumo ao Senhor, porque toda a vida dele, na verdade, é tipo assim: eu sou do Senhor, mas não se posiciona. Então, ou fica estático num lugar ou foge da presença do Senhor. Então, eu comentei com ele: você só vai encontrar paz se você acessar o príncipe da paz. Porque quando você acessa o príncipe da paz, então você vai compreender que paz não significa ausência de conflitos. Então nós vamos ter conflitos, vamos ter dificuldades dentro de casa, mas a paz, aquela que excede todo o entendimento, ela se torna o árbitro em nossos corações. Ela traz o alívio ao teu coração. Então toda acusação, toda tentativa do inimigo, aliás, até isso que eu fiz aqui, abrindo meu coração, pedindo perdão para a igreja e para os amados que estavam lá junto comigo, eu estou dizendo nos ares que nenhuma acusação do inimigo vale mais contra a minha vida. Porque senão eu fico debaixo dessa sentença, eu fico debaixo dessa acusação. Querido, se você errou um dia e você pediu perdão ao Senhor, você pediu perdão para a pessoa com a qual você cometeu esse erro, sinta-se livre. Sinta-se livre, não deixe o inimigo te acusar. A única questão eu tenho que compreender que circunstâncias vão acontecer na minha vida para que eu retorne novamente para o Senhor. Porque aquele navio, a Bíblia diz que estava a ponto de aliás, já estava se despedaçando. E onde estava Jonas? Onde estava Jonas? No convés do navio, pregado no sono. Vocês podem imaginar, tente imaginar um pouco comigo, um navio com toda a turbulência do mar, ou com todo o problema do mar tempestuoso, e se debatendo um ao outro, e o camarada dormindo. Deixa eu fazer um quadro para vocês, queridos. Essa é a realidade de muitos hoje. A casa está se despedaçando, as finanças estão se despedaçando, os relacionamentos estão se despedaçando, os filhos estão se despedaçando, tudo está ruindo. E tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que não acordaram, não despertaram do sono da tristeza, do sono do comodismo, do sono da apatia, não saíram desse sono, não entraram no modo acelerado, e ainda continuam no modo off, parado, fechado. E é isso que o Senhor quer trazer para nós esses dias. Tem cura para a igreja, tem cura para o pastor, tem cura para a igreja. Você recebe essa cura, igreja? Mas eu tenho que correr para onde Ele deseja me mandar. Se Ele está me mandando para Nínive, olha, Nínive era uma cidade sanguinária. O Senhor começa dizendo, nesse texto, Ele diz assim, vai a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor queria que ele fosse lá e proclamasse um juízo contra Nínive. Mas ele preferiu fugir da presença do Senhor. Então tem coisas que são terríveis que nós vamos enfrentar. Tem situações que eu vou ter que me vencer para enfrentar. Porém, queridos, fugir da presença do Senhor nunca é a coisa acertada para nós fazermos. Por outro lado, nós precisamos entender assim, que a misericórdia, a bondade do Senhor sempre se fazem presentes nas nossas vidas. Amém. Sempre. Nós estávamos comentando hoje, a Loreci e o Arthur estavam almoçando lá em casa, e nós estávamos comentando assim que a mãe do Wilson, eu acho assim uns detalhes dela muito parecidos com a minha mãe. Daí
alguns disseram, não é tanto. Daí a Eunice falou, não, a mãe é mais parecida com você, Lô. Daí ela estava comentando que tinha tantas coisas que ela achava que a mãe exagerava. Porque a mãe era assim, ela ia no mercado fazer compra, ela ficava papeando com a moça do caixa. E daqui a pouco ela estava convidando a moça do caixa para ir almoçar no apartamento dela. Ou ir lá fazer um lanche. E aí virava, mexia, a Lucy ia lá visitar a mãe estava lá com uma pessoa desconhecida lá, fazendo um lanchinho e comendo. E ela conversando, papeando com o cara, falando as coisas do Senhor. E a Lucy pensava, mas a mãe querida, né, ela tem as suas limitações financeiras e tudo mais, e fica trazendo tudo de casa. Não está bem certo. Sabe o que aconteceu? Agora ela está fazendo isso. A bênção caiu sobre ela. Aí os vizinhos dizem, eu não entendo você convidar nós para ir ali comer alguma coisa, ou alguém foi lá visitar lá do pessoal da dengue, da saúde, ela para, não, senta aí e faz um lanchinho comigo. Pronto, pegou o DNA da velha sobre ela. Por que, queridos, acontece isso? Porque a misericórdia e a bondade e a fidelidade do Senhor, às vezes, tem que nos lançar fora da embarcação onde estamos. Às vezes, o Senhor tem que mudar a rota, o nosso destino, e dizer, olha, se você está com dificuldade, eu vou dar um jeito, vou jogar você no abismo. Sabe o que é ficar dentro da barriga de um peixe? É um abismo, é tudo escuro, lá que eles não têm corrente elétrica, não é um peixe elétrico, é um peixe enorme. Então lá não tem Wi-Fi, não tem internet, não adianta o jovem chegar e pedir qual é a senha do Wi-Fi aqui, dentro da barriga do peixe, é abismo. E a Bíblia diz que Jonas clamou do abismo, clamou de dentro do ventre do peixe. E aí eu quero pautar algo que o Senhor falou no meu coração. Às vezes nós precisamos entrar num lugar assim, porque relutamos demais. E eu quero sugerir para você, estava falando com o João, mas assim, João, falando com o João também, e dizia para ele, João, você tem 28 ou 29? 27. Eu já estou comentando aí para você amadurecer rápido. O João tem 27 anos de vida, né? E eu estava falando para ele, cara, com essa idade eu estava casando. E não deixe, ele como jovem, não deixe o inimigo jogar você no abismo. Não deixe o inimigo, venha para a igreja. Hoje ele veio, obedeceu. Primeira vez, né, João? E ele vai vir de sempre, né? Vai se filiar aqui, vai fazer a sua inscrição. Mas o João, como eu e cada um de nós, queridos, às vezes nos achamos no ventre de um peixe no abismo. E a Bíblia diz que nós precisamos cair em si. Quando nós caímos em si, no lugar onde nós estamos, o Senhor nos leva para o próximo passo, porque se eu não cair em mim, eu continuo no meu pedestal de orgulho, e estou lá na barriga do monstro, do peixe, sendo liquidado pelo suco gástrico do peixe e sendo demolido, mas continuo resistindo. Então tem situações que o Senhor quer que nós caímos em si, e eu só vou me arrepender quando eu caio em mim. Uma situação que eu estou passando, então o próximo passo é me arrepender. Foi o que Jonas fez. Ele caiu em si sobre a situação onde ele estava, ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Quando nós caímos em si, quando nós nos arrependemos e nós clamamos ao Senhor, sabe o que acontece, queridos? Rapidamente nós somos sacados do abismo. Rapidamente nós somos vomitados do abismo. O que eu queria deixar para você nessa noite é você discernir em que área você pode sondar na sua vida que você precisa acertar para caminhar para um nível de cura espiritual de forma completa em todas as áreas da sua caminhada.
Porque quando você compreender isso, você fazer essa sondagem no Senhor, o Senhor vai dizer: ei, essa área em que você está em dificuldades, eu vou dar uma ordem para que o abismo vomite você nesse lugar. E você possa ir para um lugar de segurança, onde você possa ouvir a minha voz. Porque, queridos, é só dessa forma que nós vamos chegar a vislumbrar um tempo profético no Senhor que vai apontar para uma cura espiritual. Nós queremos uma cura espiritual nessas dias. Então, se eu tenho algo assim para que seja marcado na sua vida, eu estou encerrando com isso. Que seja marcado na sua vida, queridos. Seja assim: pastor teve uma visão. Essa visão não é só para mim. Essa visão é para você também. O Senhor está com os seus olhos voltados para você. O Senhor vai usar um Silvio. O Senhor vai usar um Paulano. O Senhor vai usar um Adelino, um Alceli. O Senhor vai usar um Kleber. Vai usar um João. Estou citando todos os do meu convívio de ontem. O Senhor vai usar uma dessas pessoas para constranger o teu coração, para sequer você ouvir uma palavra, mas quando você olhar nos olhos dessas pessoas, o Senhor vai dizer: ei, eu estou chamando você para um tempo novo, eu estou chamando você para um tempo de restauração em todas as áreas, eu estou trazendo você para um tempo de cura. Mas, queridos, escute bem a palavra. Tem um comando para a sua vida, tem um comando para a minha vida. O Senhor, Ele não prepara um ambientezinho todo especial para nós nos sentirmos confortáveis. Ele não prepara uma embarcaçãozinha e um ambiente para onde nós vamos. Ele diz o seguinte: onde quer que eu te envie, eu estarei contigo. Porque, queridos, quando nós não ouvimos, não obedecemos dessa forma, nós vamos tomar outro rumo. E outro rumo é chamar tempestade sobre as nossas vidas. Outro rumo é permitir que a nossa embarcação se despedace, a nossa casa se despedace, os nossos bens sejam jogados fora, os nossos mantimentos sejam jogados fora. E nós conhecemos muitas pessoas que lutam a vida toda, mas vivem fugindo da presença do Senhor, mas vivem arrebentados nos seus negócios, já foram ajudados de todas as formas, mas daí você vai no Facebook e você vê para onde ela está indo, vê que embarcação ela entrou. Você percebe que, eu não estou falando isso no nível de julgamento, eu estou falando isso com um sentimento de misericórdia, dizendo: Senhor, que logo ela possa ser contemplada com a tua misericórdia, a tua graça, para se sentir num lugar, como quem sabe ela se sentiu outrora num abismo e já foi vomitada, mas voltou de novo para o abismo. Mas a minha sua vida, o que nós temos que fazer nesses dias? Como nós vamos nos portar? Porque nós vamos entrar num tempo novo, um tempo de cura e restauração nas nossas vidas, em todas as áreas, quer seja na área física ou na área espiritual, quer seja na área sentimental ou matrimonial, todas as áreas o Senhor deseja nos restaurar. Por isso ele falou primeiro comigo. E essa semana nós vamos ter esse tempo de consagração. Eu estava comentando e acabei não terminando o raciocínio. Nós vamos ter essa quarta-feira normal de oração. Na próxima quarta, que daí já vamos estar no mês de abril, acho que é isso. Daí nós não teremos oração naquela quarta, porque na quinta-feira nós teremos aqui a nossa vigília. Por que na quinta? Porque sexta é feriado. Porque daí nós podemos ficar um tempo mais e no outro dia você não precisa levantar cedo ir para o seu trabalho. Então nós vamos estar aqui às 20h30 na quinta-feira, fora essa semana, na outra, dizendo: Senhor, eu quero esse tempo de restauração na minha vida, eu quero esse tempo de cura na minha vida, eu quero esse tempo de bênção na minha vida. Amém, amados? Fique em pé, eu quero glorificar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Quero convidar você a estender as suas mãos e apresentar ao Pai, dizer: Senhor, essa é a área que eu preciso de
manifestação do Senhor. Essa é a área em que, de fato, eu estou fazendo essa revisão do meu coração, essa revisão das minhas atitudes, essa revisão dos meus atos, daquilo que eu tenho feito e não deveria fazer, daquilo que o Senhor tem pedido para mim e eu tenho fugido, tomado outras embarcações. Por isso tem situações despedaçadas na minha vida, por isso tem situações que não acontecem, não se consertam na minha vida, porque de certa forma eu não tenho obedecido ao comando do Senhor. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus que cada um desses queridos, todos quantos convivem aqui conosco, e aqueles, Pai, que seguidamente têm estado aqui nos visitando, a minha oração é para que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, para que sintam o teu amor, para que sintam a tua misericórdia, e compreendam que o Senhor é a pessoa mais desejosa que haja cura completa nas nossas vidas. O Senhor é aquele que deseja que um novo tempo se descortine sobre as nossas casas, sobre essa cidade, sobre essa nação. Mas nós entendemos que começa na área pessoal. Por isso te clamo, meu Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, meu Pai, para que nenhuma dificuldade, nenhuma situação como Jonas ia para um lugar de grandes dificuldades, nada disso nos faça retroceder. A minha oração, papai, é que o Senhor levante homens e mulheres valentes do Senhor, homens e mulheres que olharão para aquele que dá o comando, porque quando o Senhor dá o comando, o Senhor arca com as consequências. Mas quando nós pagamos para fugir do Senhor, grandes tempestades se levantam. E a minha oração, papai, é que venha um tempo de calmaria nessa caminhada como igreja que nós estamos fazendo rumo à eternidade. Que o Senhor acende nos nossos corações, meu Deus, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de conserto, para que aumente a nossa fé, para que sejamos capacitados em fé e enxergar aquilo que o Senhor já tem preparado para nós lá na frente, ainda que a circunstância diga que não no momento, mas o Senhor já tem algo novo preparado para os seus filhos. E nós nos sujeitamos a Ti, papai, em reverência, em adoração, aquele que é todo digno, aquele que se importa conosco, aquele que nos ama de uma maneira sem igual. A Tua palavra diz que a mãe que amamenta, ainda que rejeita o seu filho, o Senhor diz: eu jamais te abandonarei, jamais te rejeitarei. Por isso, Senhor, permita, papai, que nós sejamos tomados de uma tamanha humildade que corramos para a Tua presença e passemos a depender do Senhor, em nome de Jesus. Senhor. Mas tem situações da minha vida que eu tenho que dizer não para as coisas do mundo
presença do Senhor, ainda que esteja em Joinville. Mas diga assim para o Senhor, ainda que esteja na cidade sanitária. Mas diga assim para o Senhor, não fuja para o lugar onde você acha que é confortável, porque lá a tempestade vai pegar você. Amém, queridos? Antes de você